Estamos ao lado do prefeito eleito e o atual prefeito de São José, Gilberto Esteves, que hoje fará um pequeno resumo desses 4 anos e, claro, os novos para a próxima legislatura. Prefeito, boa noite, obrigado por receber o São José News e é um prazer falar com o senhor. Antes de mais nada, parabéns pela sua vitória. Boa noite, Tony, boa noite, Brawler e seguidores do São José News. Muito obrigado pelas felicitações e também ao nosso telespectador, muito obrigado àqueles que puderam, votar conosco. Estamos muito felizes, honrados e preparados aí para o futuro. Para começar, eu gostaria de começar falando desses últimos 4 anos, que o senhor fizesse um pequeno resumo a respeito desses 4 anos que o senhor esteve aí à frente da prefeitura. Tony e seguidores, a gente chegou em janeiro de 17 com bastante dificuldade, o país passava por uma crise econômica grave, e também um processo de impeachment da presidente, enfim. Mas aqui o município tinha bastante dificuldades, coisas para serem colocadas no lugar, e a gente entrou e foi encarando tudo isso, foram muitas dificuldades, processo de fechamento de poços artesianos por conta de contaminação da água. A gente até falava que o problema da água era de fácil resolução lá no início, até mesmo na campanha de 16, e quando chegamos aqui se deparamos com esse problema, quer dizer, era um problema de fácil resolução, mas desde que você tivesse um abastecimento paralelo, que é o que acontecia com os poços artesianos. No momento que a gente teve os poços artesianos contaminados e suspenso o fornecimento, a gente acabou tendo um problema a mais, ou seja, solucionar o problema que já existia e tinha o problema da emergência dos poços que não podiam ser mais usados. Aí veio caminhão de bombeiros, ficou aqui 6 meses conosco, enfim. Teve um problema econômico gravíssimo, que é a folha de pagamento de 60%, isso tudo deixou a gente com a espada na cabeça, eu uso muito esse termo, porque nós tínhamos que enquadrar, a lei diz que você tem que no quadrimestre seguinte regular, baixar no percentual que você ultrapassou. Então, nós estávamos a 60% com a folha de pagamento, tínhamos 2 quadrimestres para botar ela em 54% e depois para 51%, que é o limite prudencial. 54% da arrecadação. O município não pode gastar mais do que 54% daquilo que ele arrecada com o pessoal. E estava gastando 60%. Então, isso foi realmente muito traumático para a gente. É uma equipe nova, muito técnica, mas foi traumático. Ficou uma carga grande em cima do prefeito, claro que tem que ser sempre assim mesmo, mas a gente buscou uma equipe jovem e a falta de experiência sobrecarregou para mim, porque eu tive que também trabalhar com essa mão de obra, que eu fiz questão, não foi impositivo, foi escolha pessoal, e a gente viu os resultados disso. Então, assim, foi muito turbulento. Depois vieram os ajustes, para a folha a gente reduziu o subsídio de prefeito, de secretários, o meu e o do meu vice a gente cortou pelo meio, do secretário em 20%. Teve o processo de fechamento das escolas, que foi única e exclusivamente para esse fim, de ajustar a folha de pagamento e o prefeito não ficar penalizado com crime de improbidade administrativa, e também o município ser penalizado por perda de recursos, essas coisas todas, porque a penalidade não é só ao prefeito, é ao município, e isso é o que é o pior. Penalizar o prefeito é uma pessoa, é o CPF dele, ele vai ficar endividado, vai ser barrado de concorrer na eleição seguinte. Agora, pior é o município, a cidade ser penalizada por uma gestão negligente e irresponsável, e a gente não queria isso. Então isso foi difícil, essa interpretação, a gente não conseguiu se comunicar bem com a população, passar isso, faltou maturidade para mim, para a minha equipe, para também a população. Não é fácil, não é uma linguagem fácil de se entender ali. Claro que tem pessoas com capacidade para isso em qualquer lugar, mas não foi fácil. Então a gente teve toda essa dificuldade, mas foram superadas, o fechamento das escolas, o centro cirúrgico por 3 dias da semana foram suspensos também, porque eu foquei numa situação para encontrar a redução da despesa, mas o secretário de planejamento à época ainda era o Ney, que era os 3 primeiros meses de governo,
E ele falou, prefeito, o senhor está no foco, não vou dizer errado, mas um foco que não vai trazer o resultado que o senhor espera. O senhor precisa tirar 4, 6% de uma folha de 3 milhões. Então, 6 vezes 3, 18. O senhor precisa tirar 180 mil reais de folha. Não é fácil. O senhor está garimpando hora extra de braçal, de lixeiro, enfim, desse pessoal, né, de referências mais baixas. O senhor vai penalizar 150 pessoas para arrumar 15 mil, tirando 100 reais de cada um. E isso é crucial para eles. Aí eu acordei para aquilo, vi que realmente, além de ser injusto, não ia trazer resultados que a gente precisava, né? Como é que eu ia economizar 180 em 15 mil reais? Não resolveria. Aí a gente foi para esse outro foco, né? Claro que esse foco ia chegar também, mas eu estava gastando energia num estudo que não ia trazer o resultado. E aí a gente foi para dentro, no fechamento das escolas, né? No certo cirúrgico, corte de salário, ajustamos, melhoramos também a arrecadação, porque a gente foi com muitas frentes, né? Melhoramos a arrecadação, fizemos uma campanha bonita de melhora do ICMS para o ano seguinte, com as declans rurais, enfim. Tudo isso fez a gente respirar, a cidade estava no chão, ela sentou e aí ela levantou e hoje a cidade está em pé, né? A gente conseguiu, assim, algo extraordinário aqui. Eu sou cristão, tenho em mente a Deus, mas o que aconteceu nessa cidade eu não sei explicar, tá? Agora, dentre tantos problemas que a gente sabe que o senhor enfrentou, qual foi o maior desafio? O maior desafio foi realmente o começo, né? Eu tinha até uma experiência, estive secretário de Fazenda de 2005 a 2007, estive diretor de administração, subsecretário, como queiram, né? Em 93, 96, no primeiro mandato do Manel Esteves, e estive contador da Câmara por quase 8 anos, de 97 a 2004, mas é aquele negócio, né? O peso da caneta e da cadeira foi em 17, então foi realmente muito difícil, foi um momento de muita dificuldade e considerando isso que eu falei das minhas escolhas, eu escolhi pessoas de inexperiência política, mas de juventude e garra, e aí acabou pesando bastante para mim. Foi o momento mais difícil. O segundo momento mais difícil foi o processo de cassação, os 2 processos de cassação que a gente passou em 2018, 19, né? Mas isso realmente, quando chegou, a gente já tinha mais uma musculatura, uma habilidade para lidar, e eu nunca acreditei que ele prosperasse, até porque não tinha crime. Eu tinha a seguinte convicção: isso é uma ação política e até de forças espirituais. Se eu perder politicamente, eu ganho juridicamente, porque não tem realmente nada aqui de errado, pelo contrário, a gente trabalhou com muita seriedade. Nesse caso, até no caso do que foi pedido o seu afastamento, o senhor acha que houve uma má interpretação de tudo aquilo que o senhor tinha em mente para a cidade de São José? Houve sim, Tony, houve uma má interpretação, né? A gente foi eleito com 4.011 votos, 30,5%. Eu sempre temia isso, essa baixa representatividade. E aí você precisa conquistar. Você já não conquistou o eleitor, tu ganhou uma eleição, mas muito apertada, e assim, com 30% do eleitorado, 70% está de um outro lado, não é insatisfeito, mas não votou contigo, não votou com aquele governo. Aí o governo entra e toma essas medidas amargas. Então você vai de um eleitorado de 30%, você com 6 meses eu estava com 20%. Né? E depois até menos, talvez se fizesse uma pesquisa, nós não fizemos, mas você vai realmente para o chão. E aí a Câmara cresceu, né? O Poder Legislativo cresceu para cima do Executivo, né? Isso está tudo superado, não tem mágoa, não tem rancor, não tem nada, a cidade tinha que passar por isso, mas foi sofrido para todos, inclusive para a população. Né? A gente empatou o município por um período que poderia ter crescido e não cresceu. Mas a gente superou isso tudo e o município avançou. O prefeito se arrepende de alguma coisa? Tony, a gente sempre tem algo para se arrepender, né? Assim, eu não consigo pontuar, mas tem. Se eu disser que não tem, seria até uma arrogância da minha parte. A gente tem. Mas eu, sinceramente, hoje, uma avaliação de forma genérica, de uma forma global, eu vejo que o município cresceu muito. Então, isso é que importa. Aquilo que a gente eventualmente magoou alguém, a gente vai cauterizando individualmente, né? Porque se a gente falar também, a gente acaba trazendo à tona algo de negativo. E aquilo que é negativo tem que ir para o ralo, né? Eu perguntei isso, prefeito, pelo seguinte, algumas coisas
talvez até algumas decisões que foram tomadas, eu tenho certeza que serviu como crescimento pessoal, até mesmo na área de governar uma cidade. Dentre todas essas coisas, o arrependimento, no caso que eu falo, é algo que possa contribuir para os próximos 4 anos. Talvez alguma coisa que tenha dado errado ou que não foi feita da forma como o senhor planejou, isso pode ser jogado ou vai ser jogado agora para o próximo mandato? Ah, sim, com certeza. A gente quer fazer um trabalho mais na população, né? Eu quero ficar mais perto das pessoas. Quero sair do gabinete, é um propósito que eu tenho. Eu fiz isso já há um período, né? Quando o município levantou, eu falei que o município ficou em pé. Quando a gente ficou em pé, eu estabeleci as terças e quintas para eu fazer um expediente externo, ir nos bairros, visitar as obras que estavam em execução. Isso me ajudou muito, pessoalmente, e me fez crescer como prefeito, porque eu também escutei muitas pessoas, eu visitei, mas assim, não foi suficiente. Eu quero intensificar isso, eu quero ir mais ainda nos bairros, eu quero ir mais nas secretarias, eu quero levar as questões diretamente aos secretários e cobrar mais resultado também, porque isso é importante. Você tem que ter esse feedback do secretário para o prefeito. Eu vou cobrar isso mais daqueles que permanecerem comigo, né, e daqueles que vierem também, cobrar deles esse feedback. Dizer, gente, o prefeito não é estrela não, mas ele tem uma questão macro para olhar. Isso é na natureza do cargo, não é uma coisa do Gilberto, não é nada disso, é da natureza do cargo. Essa é uma cadeira muito importante, ela pertence ao povo, o povo me entregou ela por mais 4 anos, eu tenho que me desdobrar para fazê-la à altura desta cidade. Essa é uma cidade próspera, abençoada, então isso vai ser disseminado aí, eu vou escutar mais as pessoas, vou mais nas comunidades, vou avançar mais. Nós temos que ir lá no Córrego Sujo, ir lá no Peão, ir lá na Água Fria, ir lá nas areias, né? Para a gente escutar esse povo, interagir com ele e fazer um município melhor, que é só isso que a gente espera. O que faltou para que o senhor conseguisse governar da maneira que o senhor havia planejado? Faltou alguma coisa? Algo assim que, poxa, eu poderia ter feito? Faltou ou não? Eu pergunto isso porque eu já percebi que o senhor tem uma autocrítica aguçada. Então, é exatamente por isso. Então, no decorrer do tempo, eu tenho certeza que a gente analisando, poxa, faltou isso. No seu governo, faltou alguma coisa, na sua opinião? Faltou essa aproximação que eu falei aqui anteriormente, né? E eu sou muito exigente mesmo. Você fez uma boa leitura. Eu sou muito crítico de mim mesmo. Eu falo que assim, tem 2 Gilberto, um brigando com o outro. Um Gilberto falando assim, me acusando, né? Um Gilberto acusando o outro. Você não fez tudo que você podia ser melhor ali. Mas eu tentei. Não, você tem que fazer isso. Então, é um conflito comigo, né? As pessoas que trabalham comigo sabem disso. Eu sou uma pessoa muito exigente, cobro demais e estou sempre com a sensação de que a gente não fez tudo. Isso, por um lado, não é bom. É bom porque a gente está sempre melhorando, mas a gente precisa ter um momento onde a gente tenha prazer, satisfação. Pô, eu fiz isso, gostei, fiquei feliz, isso deu resultado. E até transmitir isso para o colaborador mais próximo, né? O secretário, o subsecretário, o servidor. Isso aqui, por exemplo, foi uma alegria para a gente, né? Isso aqui é a prova realmente de que a gente pode fazer, de que São José é capaz, de que São José tem as condições de fazer uma cidade bonita, uma cidade modelo, onde as pessoas chegam e sintam prazer, não só os de dentro, mas os de fora também, né? Mas eu preciso temperar esse senso crítico. E como você disse, eu desejo ir mais agora para o meio do povo, não que isso seja um populismo, né? Mas fazer um governo mais maduro ainda e escutando mais as pessoas. Bom, já que tocamos no assunto que já entra o próximo mandato, quais são os projetos para os próximos 4 anos? Ô, Tony, a gente quer avançar nas questões de saúde, né? Sabendo que a saúde é sempre tripartite, é Estado, é município, Estado e a União, governo federal. Então, a gente precisa ter né, essa coisa do Estado também redondo. O Estado foi saqueado durante 20 anos por uma quadrilha que entrou aí, levou todos os recursos, drenou os recursos públicos. Então, isso fez falta em tudo quanto é lugar.
fez falta na estrada, que está ali dentro do Rio desde 2010, numa rodovia de 12 quilômetros, 11 quilômetros, né? Não vou nem falar da Silveira da Mota, sentido São José Posse, mas sentido São José Teresópolis, está ali, uma coisa, né, para o Estado de valor irrisório, e agora o município está tendo que fazer convênio e assinar e fazer mistura de material e aplicar ali. Tudo bem, a gente vai fazer, mas seria desnecessário se nós tivéssemos um Estado em pé, erguido. Então, e aí na saúde isso refletiu também. A gente teve aqui, quando chegamos, problemas de exames de tomografia e ressonância, que são de obrigação e competência estadual, que é média complexidade, 2 anos esperando. Não existe. O sujeito, se estiver com um problema grave, 2 anos é o fim da picada, né? Então a gente quer tentar avançar com esses aspectos aí, projetar isso, uma saúde mais humanizada, uma saúde mais presente e mais rápida um pouco, né? A gente sabe das dificuldades, mas uma saúde mais rápida, mais resolutiva. E também nas outras questões estruturais, né? A gente melhorou a questão da água, a gente já tem uma energia elétrica melhor, embora tenha muita deficiência. Temos uma hidrelétrica na cidade, é dinheiro, é recurso privado, não tem nada a ver com a público, mas é estruturante, né? Uma hidrelétrica na cidade estrutura a cidade. Água estrutura a cidade. Rodovia estrutura a cidade. Queremos criar lá no CIEP uma estrutura de qualificação de mão de obra, porque cidade com água, com energia, com acesso e com mão de obra qualificada pode atrair investimentos. A gente tem ideia de atrair investimentos de indústria para a cidade, geração de empregos, preferencialmente indústrias alimentícias, que é a nossa vocação, né? Nós temos já aqui o beneficiamento da proteína animal, que é o frango, e queremos, nesse segmento, industrializar, melhorar essas indústrias e trazer outras também, beneficiamento de legumes, enfim. Coisas que a gente tenha vocação, que não polua, que não denigra o meio ambiente, degrade, perdão, o meio ambiente, que gere receita, né, desenvolvimento, porque onde tem pessoas precisa ter trabalho, emprego, renda, vida digna para o povo. Com certeza. Bom, o senhor falou, por exemplo, saúde, usou a saúde como um exemplo do que pode e na sua intenção de melhorar. Parece que na questão segurança, parece que tem novidade também para a cidade, né? Tem, Tony. A cidade ela tem essa função, né, o município, de cuidar da questão da segurança. A gente tem uma cidade boa, com a segurança boa, de nota, né, azul, vamos dizer assim, né? Mas existe sempre meios de melhorar. E a tecnologia é um desses meios, né? E a gente está buscando isso. Nós tivemos uma proposta de uma empresa da cidade, da iniciativa privada, e trouxe num primeiro momento, ela sofreu algum tipo de restrição por conta da legislação, não que o prefeito tivesse restrição e tal, mas a Procuradoria Jurídica analisou algumas coisas do pedido e pontuou que não poderia ser feito ou que teria que ser feito de outra maneira. A empresa declinou também daquela ideia de fazer algum tipo de exploração comercial desses espaços. Então, também uma pessoa de visão que quer o desenvolvimento da cidade aceitou uma proposta, né, de falar assim, não, eu vou doar os equipamentos, e aí a gente conversou com outros segmentos, né, com a Polícia Militar, enfim. Nós estamos aí para instalar as câmeras de vídeo monitoramento e junto com a Secretaria de Defesa Civil Municipal, Secretaria Municipal de Defesa Civil e Ordem Pública, né, que aí está mais na ordem pública, fazer esse monitoramento, que vai servir tanto para o trânsito quanto também para a segurança, né? Tipo assim, tem uma câmera que vai ser instalada aqui próximo, onde é o DPO, ela tem a capacidade de, em tempo real, jogar os números de placa, letra, para uma central no Rio de Janeiro da PM, que vai fazer a leitura daquilo ali e jogar num computador onde já existe um banco de dados que tem lá as placas que são suspeitas, as placas que têm problemas, enfim. Olha que ganho que a gente vai ter, né? Dificultar, no caso, o roubo de veículos. Dificultar o roubo de veículo, né? O trânsito de veículos. Veículos roubados. Identificar, exatamente, né? Se um veículo foi furtado há meia hora lá em Teresópolis, ele passou ali, a câmera disse que ele passou ali, né? É fácil, ela tem essa coisa da identificação e lançar nesse computador. Então, a tecnologia está aí a serviço de todos, né? Do país, do município, e a gente não pode ficar fora disso. Bom, nós sabemos que o senhor já tem um outro compromisso agora. Eu queria deixar o São José News, fico também à sua disposição,
até mesmo para a gente acompanhar mais uma vez o seu mandato, acompanhar a evolução que eu tenho certeza que vai acontecer. E fico então à disposição São José News, qualquer comunicado, estaremos sempre à disposição. Obrigado, Tony, obrigado, Brauler, obrigado ao São José News, aos seguidores, obrigado à população que compreendeu a proposta, que aprovou a proposta, que agregou mais 25% dos votos, né, de 4.000 redondos, né, 4.012 para 5.032 votos. Queremos honrar mais ainda esse voto de vocês, dos senhores, também daqueles que eventualmente não votou com a gente, não tem qualquer problema. Nós estamos prefeito da cidade, dos 23.000 habitantes. Queremos fazer uma parceria com você para que a nossa cidade seja diferenciada. Ela hoje já é diferenciada. Talvez a gente que esteja aqui dentro dela no dia a dia não perceba isso, mas todos que vêm de fora dão esse testemunho para a gente. E dão um testemunho real, porque não tem nenhuma vinculação conosco, de família, ou às vezes até comercial, mas dão um testemunho para a gente. Então, você que nos assiste, que nos ouve, você saiba que a gente tem uma cidade boa, uma cidade diferenciada, a nossa população é boa, a nossa topografia, a nossa natureza. Então vamos agregar mais valor a isso. Está nas nossas mãos, nós somos contemporâneos disso tudo. Vamos agregar valor, independente de bandeira política. A nossa bandeira é São José do Vale do Rio Preto. Então agradeço a todos vocês o carinho e o respeito e que a gente possa crescer mais ainda. Obrigado, prefeito Gilberto. Então, as primeiras palavras após a sua reeleição. Paramos por aqui. Tony Ferreira para o São José News.